Olá, meus amigos, vamos agora para a nossa terceira parte de apresentação dos trabalhos da Evoluta, junto ao município de São Bernardo do Campo. E nessa fase nós vamos contextualizar um pouquinho da nossa atuação e a forma como ela se deu e qual o instrumento, que vocês já têm, que nós nos deparamos no nosso trabalho para iniciar um serviço que foi feito aí ao longo desses 10 meses, para buscar melhorias no município de São Bernardo, melhoria nos fluxos de trabalho. Nosso trabalho se baseou inicialmente em coleta de informações, nós fomos coletar informações junto a vocês, acredito que muitos de vocês atenderam o nosso convite para conversar, foram reuniões presenciais, foram reuniões online, tá? E por que nós coletamos essas informações? Nós coletamos informações justamente para melhorar um tesouro que São Bernardo do Campo já tem, diferente de outros municípios, e isso vocês são vanguarda, a gente parabeniza, que são justamente o quê? As cartas de serviço ao cidadão. Vocês já tinham cartas de serviço muito boas, muito detalhadas, e em duas versões, uma versão para o munícipe e uma versão para o atendente, já que o atendimento de vocês é centralizado via Atende Bem. Você já tem uma forma de atendimento muito peculiar, muito mais ágil que outros municípios, e a carta de serviço é justamente a ferramenta que os atendentes conseguem se orientar, e também o cidadão. Então isso é muito importante. Do que nós partimos? Tá? Se você perguntar, então, qual a relação da carta de serviço com o processo de melhoria? A carta de serviço, ela contém todas as etapas de um serviço, o para quê, o como, quais as informações necessárias, quais os documentos, qual a legislação que ela envolve. Então, já é um roteiro de todos os serviços que você já tem. Então, com base nesse roteiro, é possível fazer um processo de melhoria contínua. Tá? A gente sabe que a carta de serviço foi criada pela Lei 13.460, é uma obrigação do município fazer e disponibilizar ao cidadão. A lei, quando foi criada, a lei federal, ela tinha um enfoque específico, que era fornecer informações ao cidadão, que o cidadão tivesse aonde acessar e entender todos os serviços. Mas a ideia é justamente, já que nós temos uma obrigação legal, por que não transformar o limão numa limonada? Por que não pegar esse instrumento que nós já temos que fazer? Talvez algum de vocês pense, mas isso é uma chatice, a gente tem que ficar atualizando, tem que ficar vendo com tanta coisa que a gente tem para fazer no nosso setor, no nosso departamento, na nossa secretaria, mais uma agora obrigação de ter que fazer. Mas justamente assim, se tem que fazer, tem uma lei federal que já nos obriga, vamos usar isso como instrumento de gestão. Então esse trabalho visou justamente isso, revisar as cartas de serviço, foram revisadas 1.000 cartas de serviço, 300 delas com detalhamento de fluxo. Então vocês vão ver no vídeo específico o que é esse fluxo, como isso funciona, para que a gente possa daí entender como ponto de melhoria. Então ela não fique só um documento que alguém joga lá no site para o cidadão ver, se ele quiser ver, se não ver, tudo bem. Mas é algo muito mais do que isso, dá para ser muito melhor utilizado como ponto de partida. Tá? E a carta de serviço, as cartas de serviço, no caso São Bernardo do Campo, elas são reunidas no guia de serviço, onde o município pode acessar e ter uma compreensão exata de todos os serviços. Então, é uma forma de comunicação muito direta. Então, a ideia é colocar mais informações nesse guia de serviço, aqui com cartas de serviço mais detalhada. Nós vamos ver no próximo vídeo alguns pontos novos que estão sendo colocados, como, por exemplo, tempo médio, tempo máximo, tempo de deferimento. Isso facilita muito a vida do cidadão. Ele já sabe, ao ler lá, o que ele precisa, como ele precisa, aonde solicitar e até o tempo que isso vai levar. Então, se ele está precisando, por exemplo, de um alvará para abrir um negócio, ele sabe o tempo médio. Então, muitas vezes ele vai ter que aguardar um tempo maior para abrir o seu negócio. Então, isso já entra no plano de negócio dele, o tempo que ele vai ver, ele já vai passar as contratações em um determinado momento, tá? Isso vale para qualquer serviço que conste do guia de serviço. Isso também proporciona o quê? Uma melhoria de comunicação direta com o cidadão. Então é uma forma de se comunicar com o cidadão, é uma forma de prestar política pública. Aí vem uma questão que a pandemia nos trouxe, de informatizar muito do serviço. Então a internet hoje é praticamente universal, quase todos os cidadãos têm um aparelho de telefone celular que acessa a internet com essa capacidade.
E ele pode, então, já entrar na prefeitura, né, perguntar, ver o serviço no próprio site, já percorrer o guia de serviço, entender o que precisa, tem lá os documentos que ele precisa, então ele já consegue visualizar aquilo, opa, eu preciso ir atrás de tal documento, antes de eu solicitar, eles vão me pedir isso, onde isso vai ser feito, como que eu vou pedir, aonde eu vou ter que pedir. Porque lembra, muitas vezes o cidadão normal ele se sente num verdadeiro labirinto do poder público, né? São muitos serviços públicos apertados. A Prefeitura Municipal de São Bernardo, de qualquer outra cidade, tem um grau de complexidade muito grande, né? Desde educação, saúde, saneamento, manutenção de vias, são diversos serviços muito distintos, feitos por unidades autônomas, né? E que não muito se falam entre si. Então esse é um outro ponto. O que o cidadão, às vezes, comum fazia? Ele começava a percorrer esse labirinto. Ele precisava de um determinado serviço, ele ia no que ele entendia que era a Prefeitura Municipal. Seja o Atende Bem, a loja de São Bernardo já tem um lugar legal para que ele possa ser atendido, todo mundo já sabe, ou pelo menos uma boa parte sabe, canais até por telefone. Mas muito cidadão sai procurando, é a Prefeitura como um todo, né? E às vezes o atendente até fica bravo, pô, mas ele veio pedir aqui matrícula de aluno, a gente é Secretaria de Saúde, o que ele vem falar aqui? A gente sabe, nenhum cidadão lê a estrutura administrativa do município antes de procurar um serviço, ele sai caçando, né? Até vou dar um exemplo, recentemente estava numa prefeitura aqui no interior, chegou uma senhora muito simples, com um problema de uma questão de um ITBI, e ela falava assim, tem que procurar a prefeitura, né? E ela se dirigiu ao gabinete do prefeito, né? E ele falou, olha, não é aqui, eu não posso fazer nada, é tal lugar, você vai procurar lá para apurar, enfim, o valor venal, era uma questão dessa natureza. O atendente específico estava de muito boa vontade, queria realmente ajudar aquela munícipe, ela não era da cidade, ela tinha um imóvel lá por algumas circunstâncias, mas ele não tinha nenhum local para buscar. Essa prefeitura não tem um guia de serviço como vocês têm. Não tinha nem sequer carta de serviço para que ele pudesse. Então, a ideia é, se você tem um ambiente integrado, qualquer atendente, qualquer agente público, ou qualquer cidadão, na verdade o guia de serviço é aberto a qualquer cidadão, ele poderia entrar lá e falar, olha, é em tal lugar, não é aqui, infelizmente, mas você já tem que levar esse documento, tal. Acesse o guia de serviço, você vai ter exatamente detalhado. Então, são informações precisas que vão evitar esse ping-pong com o munícipe, que muitas vezes é feito, onde ele sai tentando caçar onde o serviço é prestado. Isso permite uma consulta mais detalhada. Muitas vezes ele acha que ele precisa de um serviço, quando ele lê exatamente lá, por exemplo, para que esse serviço se destina, que é um dos campos da carta de serviço, ele vê que não é bem aquele serviço, que é outro, e aí ele busca uma informação mais precisa. Isso é muito fácil, porque hoje isso é disponibilizado 24 horas via internet, né? E evita tempo do servidor, e tempo do servidor é custo, né? Então isso economiza recursos públicos, você ter essa carta de serviço muito bem desenhada, tá? Isso permite também que o cidadão tenha uma definição muito mais precisa do serviço. Ele consiga ficar pesquisando e ver exatamente o que ele precisa. Muitas vezes ele acha que precisa de determinado serviço público, porque alguém falou e tal, e às vezes ele chega na repartição pedindo aquilo que falaram. E ele nem sabe bem para quê. São termos, por exemplo, licenciamento ambiental, né, alvará de concessão. Talvez termos como esses são grego para um cidadão comum. Então, ao ler na carta, ele vai entender melhor, tá? Então, isso permite com que se precise mais. Precisando mais, evita o retrabalho, né? Muito do serviço público, muitos dos atendimentos feitos, muitas vezes não eram sequer necessários, né? Ou ele pediu, solicitou determinado documento, isso parou, né? Então, a ideia é assim, boas cartas de serviço, um bom guia de serviço estruturado, vai permitir com que o serviço flua de uma forma mais direcionada, né? Além de promover um ganho de tempo, né? Então, como essas informações foram revisadas, por exemplo, os atendentes, quanto maior o grau de detalhamento, né? Porque vamos lembrar que a carta de serviço tem duas versões, a versão do cidadão e a versão do atendente. Então já é um instrumento de trabalho para atender bem. Se ele tem isso muito mais preciso, isso muito mais definido, conforme a gente foi revisando elas, muito entendimento desses fluxos, o atendente pode direcionar muito melhor o serviço, muito melhor a coleta de informações, até que chegue para a unidade executora melhor.
né? E vocês nas unidades executoras também têm uma responsabilidade grande de estar entendendo os pontos que constam da carta de serviço, para talvez se a gente melhorar esse ponto, pedir com que o atendente também solicite tal documento, isso vai evitar uma fase intermediária que nós temos aqui, que já estaria pronto, enfim. Então é um norte, né, para que a gente possa promover ganho de tempo no atendimento e na execução dos serviços ao munícipe, tá? E é uma forma também de nós entendermos, nós prefeitura, que eu falo, nós unidades executoras, né, e nós atendimento, uma forma do que nós oferecemos ao cidadão. Talvez vocês, de cada unidade, não tenham noção do todo, né? São Bernardo do Campo, como a gente falou, são mais de 1.000 serviços de atendimento oferecidos ao cidadão. Como é que nós vamos melhorar 1.000 serviços de uma vez? Né? É humanamente impossível. Então, a carta de serviço é um ponto de partida. Você consegue separar os lotes de serviços públicos e até muitas vezes a gente começa a ver, olha, nós temos aqui diversas cartas de serviços muito parecidos. Será que não daria para a gente padronizar um pouco mais? Né? Será que a gente não poderia fundir esse serviço? Sem esse mapeamento, sem esse detalhamento da carta de serviço, isso fica muito difícil de ser feito, tá? E outra coisa importante, né? Qualquer atendente pode responder a informações ao cidadão com informações muito precisas, né? Como vocês têm uma versão interna, a versão do atendente, e que pode ir aumentando os campos conforme a necessidade, o atendente pode ter um resumo do que acontece dentro da unidade executora e ele pode estar explicando para o munícipe, até para alinhar a expectativa, porque muitas vezes o munícipe não tem noção da complexidade de determinado serviço. Olha, esse serviço vai demandar de uma visita de um fiscal, esse serviço vai para uma análise, vai para um outro setor, isso é preciso, até o porquê, nós vamos falar nos vídeos sobre valor público, né? É uma questão assim, o munícipe, se o atendente também entender o valor público daquele serviço, porque senão, quanto melhor forem essas cartas de serviço, menos o atendente vai ser um robozinho, simplesmente fazendo porque tem que fazer, né? Então ele tem que entender o processo, entender as fases, para que ele possa explicar para o cidadão de uma forma muito mais precisa, que o cidadão entenda e que a informação produza os seus resultados, tá? E é, como a gente falou, um ponto de partida, né? Alguns pontos foram incluídos nessa revisão que nós fizemos, pontos simples, não são complexos, no próximo vídeo vocês vão ver, mas a ideia é que não vai parar nas informações obrigatórias. Nós já estamos indo muito além da lei federal obriga, como que uma carta de serviço né, e o que ela tem que ter, né, para ser vista como instrumento de gestão, como a gente falou no primeiro vídeo, né, para passar de uma gestão de processo para ter uma gestão por processo. Então, para que fazer uma documentação em separado de análise de processo? Né? Nós vamos falar às vezes de modernização em prefeitura, nós vamos mapear para informatizar, e aí tem um conjunto de informação, e aí tem a carta de serviço que é o que é obrigatório, que já está lá. Então, por que não melhorar? Por que não aumentar o número de informações ao longo do tempo, né? Então, e aí é um ponto importante que eu lembro para vocês. Se sentirem a necessidade que talvez o atendente tenha que conhecer determinada informação a mais para que o serviço flua melhor, na carta nós temos lá outras informações, existem alguns campos já mais, vamos dizer assim, coringa para essas informações, mas também se sentir necessidade que um novo campo seja inserido para que possa melhorar, a ideia é melhorando o instrumento ao longo do tempo, por isso vai ter uma comissão que vai começar a fazer esses estudos, né? Então, é um instrumento de gestão. Então, a grande transformação é isso, transformar uma obrigação legal em um instrumento de gestão útil, porque, vamos falar a verdade, se nós, prefeituras, entendermos a utilidade do documento, ele vai tender a ser melhorado. Não é só porque alguém mandou fazer, porque tem uma obrigação legal, né? Senão a gente entende só como mais uma lei chata que nos obrigou a fazer algo e agora nós temos que ficar revisando isso e agora nós vamos ter que rever. Enfim, é um instrumento de gestão. Então a ideia é que vocês comecem a utilizar. No último vídeo vocês vão ver o grau de detalhamento que foi dado desse trabalho, né, onde o arquivo em Excel tem lá um CIPOC, tem as fases. Vocês vão estar recebendo esse material, para cada unidade vai receber os seus respectivos materiais, e aí vocês se reúnam internamente, né? Comecem a olhar a carta de serviço como um instrumento de gestão, não só para o atendimento, não só para a melhoria do atendimento, mas interno de vocês. Vai ser muito mais fácil se nós unificarmos toda a gestão, toda a padronização, toda a definição de fluxo num único documento interno, né? Lógico, inicialmente existe uma visão e um enfoque para o atendente, mas nós vamos falar de padronização, né,
E vocês podem falar, bom, pô, talvez a gente possa trabalhar a padronização interna aqui, né, para evitar aquela questão central. Se alguém se aposenta ou se alguém está de licença, ninguém sabe exatamente como aquilo acontece. Então, não só a versão do atendente, mas isso pode evoluir para uma versão interna das unidades executoras. Então, essa é a importância de vocês entenderem que já tem um verdadeiro patrimônio, né? No próximo vídeo, aqui é um modelinho, uma cópia do documento que vocês vão estar recebendo, nessa versão em PDF. Nós vamos explicar ponto a ponto do que tem na carta de serviço, independente de sistema, tá? O importante é a teoria, é a parte conceitual, né, como instrumento de gestão que vocês vão estar recebendo por aí. Pessoal, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.